Bem legal. Quando o Johnny esteve aqui, você já estava com a luta marcada contra a Carol Rosa. Uhum. Inclusive, a pergunta, assim, eu não faria essa pergunta para ele porque eu não gosto de antecipar as coisas. A gente sabe que você já tá com a luta marcada, Uhum. eu não vou perguntar a estratégia, a gente vai perguntar de outras coisas. Sim. E aí eu falei para ele, quando a Norma estiver aqui, aí eu vou perguntar o que que vocês bolaram para essa luta contra a Carol Rosa. Por que que eu quero te fazer essa pergunta? Porque quando você lutou contra a Aspen LED, o Vitor Miranda fez um vídeo analisando não só os seus movimentos e a sua estratégia, mas também as informações que você recebia ali do Johnny, que estava no seu corner. Sim. E receberam grandes elogios, dizendo, poxa, tá parecendo um videogame, um comando, né? Ele dá o comando, você executa, né? E aí, cocei aqui para perguntar, meu, e com a Carol Rosa, o que que vocês estão Brasileiro é pensando em difícil, fazer e tal? Mas agora que já passou, queria que você falasse quem foi que te ajudou nesse camp, Uhum. né? Qual foi a estratégia? Ah, eu trouxe essa pessoa por isso, aquilo. Como é que vocês se prepararam para essa luta contra a Carol Rosa? Cara, primeiro porque foi uma luta mais difícil. Por que a luta mais difícil? Primeiro porque eu sempre admirei a Carol, conheço ela desde antes do UFC, ela sempre esteve muitas lutas à minha frente, né? Por ela estar no Rio de Janeiro, ela competia muito. Então é uma atleta muito, eu sei que ela era muito dura. Da equipe do Giliar Paraná, que está Sim, em que não é um grandes cara bobo, é um competições. cara inteligentíssimo. Tem um time feminino Sim, fortíssimo. tem grandes recursos, né? Tem muito material humano para trabalhar. Verdade. É uma galera que eu respeito muito a Carol, pô, menina de ouro. Mas é o nosso trabalho, né? Eu sempre falo isso. Então eu respeito muito a Carol. Sei que ela tem um nível de trocação bom. Carol não é boba, tem mãos pesadas, joga duro, aquela brigadora nata. Não é uma atleta, vamos dizer assim, no strike, aquele strike movimentado, limpo, mas é o pior que tem, que é o brigador. O brigador é ruim. Se você entra, você toma, se você sai, sai tomando. O brigador é ruim. E é uma faixa preta de jiu-jitsu. Tem um jogo de queda muito bom, uma double leg muito boa. Então a gente sabia disso. Obviamente, a gente já imaginava que ela não iria querer ficar na trocação, que ela ia tentar derrubar, tentar jogar na grade, tentar botar para baixo. Então a gente usou muito essa estratégia de bater e sair, que foi a mesma estratégia que a gente usou contra a Aspen LED. Só que existe um problema muito grande. Contra a Aspen LED, a Aspen não esperava esse controle e o punch tão pesado. Então ela foi surpreendida na luta. A Carol Rosa, ela já não foi surpreendida, porque eu já tenho mais rodagem no UFC. Então, ela já sabia que eu ia jogar no controle de distância, ela já sabia que eu ia trocar a base em alguns momentos para contra-golpear, tanto que às vezes na luta, quando eu trocava a base, e isso foi uma luta mais difícil, por quê? Eu sempre escuto o que o Johnny fala e efetuo dentro do octógono. Só que tinha um brasileiro do outro lado. Então, quando o Johnny gritava, entra com o jab direto duro, ela regalava o olho. Ou seja, ela ouviu. Ela vai reagir. Então eu falava, ela tá reagindo, ela tá me vendo. Porque você tem um contato visual e você vê quando a pessoa tá te ouvindo. E aí quando o Paraná gritava pra ela assim, ó, finta e entra nas pernas, eu sinalizava pra ela que não. Aí ela travava. Então ficou uma briga de corner que eu falei isso com o Johnny. Cara, parece que ele tava lutando, era o Johnny e o Paraná. É mesmo? Porque um mandava, ele mandava, em alguns momentos, no terceiro round ali, ele viu que ela já tinha perdido os dois primeiros, ele tava gritando pra ela assim, Carol, perder de um ou perder de 1000 não faz diferença, cai pra dentro dela. E aí eu falava com ela assim, vem, pra ela travar. E aí ela não vinha, porque ela falou assim, ó, meu mestre tá mandando, ela tá ouvindo, ela tá me chamando, ela tá esperando eu vir. Então virou uma briga dentro do octógono, que eu acho que isso travou um pouco tanto o meu jogo quanto o dela. Porque as duas estavam escutando os dois corners, e as duas reagiam. Entendi. Entendeu? O Johnny falava, Norma, troca a base e chuta no corpo. Ela olhava pra minha perna. Olha só. Eu trocava a base, a mulher dela gritava assim, que a mulher dela tava no corner Sim, também. aham. A mulher dela gritava assim, ela trocou a base, chuta. Aí ela chutava na minha costela, eu saía. Eu saía e sinalizava pra ela não. Então, teve muito isso, porque às vezes as pessoas de fora não tá vendo, mas dentro do octógono ali, o jogo não é só nós duas. Exato. Entendeu? Quando tem o corner americano, a gente tem o Alex, que é meu empresário, e é o tradutor do UFC também. Então ele traduz muito rápido, instantaneamente. O Johnny também entende inglês. Então, exato. Mas a gente bota o Alex no corner estrategicamente para ele traduzir o que o corner americano tá falando. Entendi. Entendeu? Porque tem muito de gíria também, coisa Que deles. é difícil. Coisa que é só dentro da academia que vocês falam. Exatamente. E o Alex é um cara de vivência na luta, então ele entende essas gírias rápido em inglês. Então ele passa pro Johnny.
E é o que acontecia nas outras lutas. Na luta da Aspen, por exemplo, o treinador dela mandava, ela tá jogando direto, aproveita o direto pra entrar. O Johnny gritava, ela vai aproveitar o direto pra entrar, troca o soco. Entendeu? Porque o Alex estava ali, cada um no corner tem uma função. O Johnny é comunicar comigo, porque eu só escuto a voz dele, né? As regras dele, eu escuto claramente o que ele manda eu fazer. O Alex vem sempre para traduzir, porque ele também é um bom estrategista. E quando é um corner americano, ele traduz instantaneamente pro Johnny. E ali, no caso, o Bruce dessa vez estava como a parte da grade, que o Bruce é muito bom nessa parte. Então ele estava fazendo a parte de cotovelo, joelho e grade, tanto defensivo quanto de ataque. Porque a gente sabe que a Carol jogava o cotovelo e joelho também. E o Bruce, você vê nas lutas dele que ele aproveita muito as grades. Muito, grade. A gente eu trabalhei muita grade com ele, trabalhei muito cotovelo, muito joelho, porque é a prioridade dele. Então, a gente tem isso. Nas outras lutas, por exemplo, quando eu lutei contra a Aspen, a gente tinha o treinador de wrestling do Canadá no corner. Entendeu? Exatamente pelo estilo. Né? Quando a gente lutou contra a Felícia, também tinha um treinador de wrestling no corner, porque eles são wrestlers, entendeu? Então, a gente sempre, né, cada um no corner tem sua função. E nenhum deles fala comigo, só o Johnny. Eles passam pro Johnny, o Johnny passa pra mim. Entendeu? Então, pra não ficar aquela gritaria louca, porque aí você não sabe, um tá mandando uma coisa, outro tá outra. Já é acordado entre eles. E até na gritaria louca, né, não no seu corner, mas a gritaria que eu digo do público, né, tá. Quando você ouve uma voz que você conhece, você consegue... Você identifica imediatamente. Focar nela só, né? Por isso que a gente faz só um corner falando. Entendeu? Perfeito. Porque só o Johnny. Porque o Johnny, eu já tô com ele há 13 anos, eu escuto a voz dele claramente, no meio da multidão eu identifico a voz dele com muita facilidade. É isso. E ele me conhece. Porque também não adianta você ter uma pessoa gritando ali que não te conhece, ele vai mandar você fazer uma coisa que você não tá acostumado a fazer. Exato. E aí você não vai fazer. Ele sabe o que eu vou fazer, ele sabe o meu, né, ele me treinou desde o início, ele sabe todos os meus planos de jogo. Ele sabe quando eu troco a base, o que eu vou fazer quando eu troco a base. Ele sabe quando eu tô armando pro bote, pro ataque, ele sabe quando eu tô só defendendo, só na defensiva. Importantíssimo. Entendeu? Então ele sabe o jogo. E aí os outros ficam como auxílio dele. E essa luta foi difícil por isso. Porque foi uma luta mais mental entre eu e a Carol ali. Entendeu? Às vezes o Paraná gritava pra ela assim, ó, entra batendo e joga na grade. Aí ela vinha, a hora que ela tocava em mim, eu revertia e jogava ela primeiro na grade, porque eu já tinha escutado o comando dele. Entendeu? Na grade ali, por exemplo, ela dá muito bem a queda de quadril e a queda gancho. E aí o Paraná gritava assim, ó, ela tá no jeito, joga o quadril. Aí eu travava o quadril dela. O Johnny gritava pra mim assim, ó, ela tá armando o gancho. Eu destravava o gancho. Ela mesmo largava o gancho e ia fazer outra coisa. Então foi uma luta de guerra de corners ali. Eu falei isso com o Johnny depois. Eu falei, cara, quem tava brigando era você e o Paraná. E eu e o Carol tava só olhando uma pra outra, falando executar, assim. né? Às vezes não conseguia, porque falava, não, que ela já identificou. Isso, a gente tava tentando surpreender uma a outra e surpreendia os corners também, porque eles falavam assim, cara, vocês não fizeram nada que a gente tava mandando. Eu falei, cara, não dava. Entendeu? O Johnny gritava assim, Norma, joga um jab e entra com um jab direto duro. Ela regalava o olho, dava um passo pra trás. Como é que eu vou jogar? Ela acabou de ouvir, se eu jogar, ela vai entrar com cruzada, vai me pegar. Entendeu? O Paraná gritava, entra com os cruzados. Ela jogava os cruzados, eu saía e pegava ela no cruzado de encontro. Então, muitas das vezes ela travava. Entendeu? Eu trocava a base, eles gritavam, chuta. Ela trocou a base, chuta no corpo. Eu voltava a base de novo. Entendeu? Então, assim, foi uma luta muito difícil porque tava travada ali. Os corners estavam travados e uma entendendo a outra. Foi... Esse foi é o difícil. nível, né? Você tá vendo que conforme você vai tendo os seus desafios no UFC, você vai chegando num nível que o que faz a diferença é os detalhes nos treinos. Sim. E detalhe, que a Carol é uma atleta completa no MMA e é uma atleta com QI alto também. Porque não é todo mundo que tem a capacidade de fazer na hora que o técnico manda. Ela tem. Entendeu? Então, ela tem a mesma capacidade que eu de ouvir e fazer. E executar. Exatamente. Rápido. Então, como eu sei disso, porque eu já acompanho ela também sabe que eu faço porque ela também me acompanha. Por isso que foi uma luta tão, vamos dizer assim, travada, né? Porque nenhuma das duas ali queria dar brecha. Que coisa, mas foi bem bacana. É legal ver esse tipo de situação, né? Porque quem não está presente, muitas vezes não ouve, porque tá ouvindo o narrador e chutou e tal, mas depois ouvindo de você é legal, porque você para e assim, eu já começo a ver luta diferente depois que eu comecei a conversar com a galera aqui. Já conversei com um monte de gente, mas esse podcast abriu a minha visão para um outro nível também, cara. E é isso, ó, a nossa estratégia de luta, a Carol sempre foi muito brigadora.
Então a gente contava que ela fosse brigar mais pra gente golpear e tentar entrar nas doubles, né, que ela entra. Só que ela também não é boba, ela também sabe que eu defendo bem queda, minha movimentação incomoda quem entra em double. Então, chegou na luta, ficou nessa, porque eu achei que ela ia estar brigando pra eu pegar ela de contragolpe. Ela, o tempo inteiro, ela tava me olhando com um olhar de um pouco assustada, meio preocupada com a mão. Uhum. Então ela não entrou como a gente esperava que ela ia entrar brigando. Ela não tentou dar double leg, que a gente estava trabalhando muito contra golpes de double leg finalizando pelas costas. Ela não deu nem um bote no double leg. Não brigou como a gente imaginou que ela ia marchar pra frente brigando. Ela respeitou muito a mão, ficou pra trás da linha. Então foi isso. Obviamente foi um jogo de estratégia dificílimo de ser executado pelo fato dos corners ali estão se comunicando e a gente tá entendendo tudo. Mas foi uma guerra e uma honra, sempre. É difícil mapear, né, na hora, né? Porque às vezes você tá na sua casa assistindo uma luta, que nem assistindo a luta da Aspen Ladd, você fala, ah, ela marca o jogo aqui. Você consegue marcar um jogo dela, né? Lá na luta eu vou fazer isso porque ela executa isso. Sim. Mas a coisa vai evoluindo, né? Para um nível que você fala... Os adversários E vão se ela não evoluindo. fizer isso, né? A gente sempre põe esse plano, né? E se o adversário não fizer isso, como é que nós vamos abrir a estratégia aqui? Só que lá na hora é muito difícil às vezes, porque são poucos os atletas que mudam o seu estilo. A raiz tá lá, eu sempre falo isso. No fundo, a raiz tá lá. Tanto que, inclusive, a Carol Rosa, uma das coisas que a gente estava preocupado era o chute na perna. Porque ela tem um excelente chute na perna. Né? Ela machuca muito os adversários. Só que a gente treinou tanto isso, e ela estava tão preocupada com a minha mão, que foi uma estratégia que a gente fez também, que eu balançava a mão e mandava o chute na perna dela, ela tomava o meu. Porque ela estava preocupada com o meu box. Entendeu? Entendi. E eu estava preocupada sempre com a perna dela. Entendeu? Então, ficou isso. Ela não conseguiu conectar um chute, mas conseguiu conectar alguns socos. Eu conectei a menos do que eu imaginava que conectaria a mão nela, mas conectei mais a perna, que eu também achei que ela não tomaria tanto, porque ela tira bem, ela pega bem perna. Acabou que ela estava tão preocupada com a minha mão que ela esqueceu da perna. E quando eu vi que ela estava preocupada demais com a mão ali, eu balançava a mão e chutava, ela tomava. Porque ela estava esperando o soco. Então, foi isso. Foi um jogo de... vamos dizer assim, mudança de estratégia em cima da hora. Que coisa, né? Com um jogo em andamento, né? Muita gente Trocar fala, não roda pode andando. mudar as regras durante o jogo, mas a estratégia tem que mudar. Porque, Tem que nossa mudar, porque senhora. ninguém ali é bobo. Você tá num nível, quando você chega num nível que a pessoa tem capacidade de absorver ali na hora e mudar o jogo, você também tem que fazer. Senão você perde.